querido público, estamos hoje aqui com o nosso Direito e Justiça, como sempre, né? Voltando para trazer informação de qualidade para você, com o nosso entrevistado especial da semana e também com os nossos colunistas, com o nosso comentarista Ney Daniel, e sempre, né, naquela alegria de poder realmente entrar nas casas de vocês, nas universidades, faculdades, empresas, levando sempre aquilo que a gente sabe, que a gente gosta de fazer, que é transmitir tudo de melhor e trazer sempre aquela informação preciosa, aquilo que você precisa saber e também, como sempre, eu falo para você, te inspirar para que você consiga alcançar aquilo que você quer, porque você merece estar naquele lugar em comum. E somente assim, com essa inspiração daquelas pessoas que estão aqui conosco, que se dispõem a estar aqui semanalmente para dizer o que elas fazem, como elas chegaram onde elas estão, é que você pode ter a certeza que você também pode estar entre essas pessoas de sucesso. E hoje, como não poderia ser diferente, eu trago aqui o entrevistado da semana, que vai falar sobre algo muito importante, ainda mais nos dias atuais, que é gestão de tempo, gente. Gestão de tempo, e a gente precisa muito, né? Considerando aí a imensa gama de coisas que a gente tem, a gente está absorvido, né, por tanta coisa, tanta informação, tanto conteúdo, e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente não consegue. Então a gente vai ter que aprender um pouquinho aqui com esse entrevistado, que eu ainda não vou dizer quem é, para você ficar ali na curiosidade. Além do nosso entrevistado especial da semana, temos também o nosso queridíssimo Ney Daniel, que é o nosso comentarista que traz semanalmente aí as novidades da área jurídica, né, que vocês já conhecem tão bem. Além do Ney Daniel, também temos os nossos colunistas, que é o Matheus e Tiro de Castro, com a coluna da economia no dia a dia e também aí as notícias da economia no mundo, como você sabe, né, que ele traz também com bastante frequência. Além dele também, o Dr. Leonardo Shaw Ramos, com o direito de família e sucessões de forma simples. E, além disso, a coluna de direito imobiliário, na qual também aprendemos cada dia mais sobre essa área tão importante, que nada mais trata do que o direito do seu imóvel, e seu direito de propriedade, todas as questões relacionadas, né, a esse aspecto tão importante da sua vida. Bom, o programa, como sempre, está repleto de informações, de atrações, enfim, de tudo isso, né, dessa boa energia que a gente traz aqui para você semanalmente. Mas antes da gente começar, eu vou chamar agora o nosso patrocinador. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Como eu prometi para você, meu caro telespectador, hoje nós estamos aqui então com o Enzo Júnior, que é gestor da Expertise Talks. Seja muito bem-vindo, Enzo. Obrigado, doutora Débora. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso, né? Porque você vai vir, além, né, da sua presença aqui, que é muito importante para a gente, o fato de você vir hoje para falar de gestão de tempo, Enzo, é muito importante, né? Que a gente sabe o quanto nós precisamos aprender a administrar o tempo que nós temos, que hoje está ficando escasso, diante de tanta coisa e tanto compromisso que a gente assume, né? Exatamente. A gestão do tempo é algo necessário para os negócios, para a vida pessoal. Afinal de contas, a gente precisa de tempo para fazer tudo e ainda para ser feliz, né? Exatamente, porque não é só para trabalhar, né? Até, inclusive, eu vi esses dias, eu estava assistindo aí uma pessoa que eu gosto muito, né, que fala sobre vários aspectos da vida, religião, filosofia, enfim, e ele falando justamente isso, né, que a gente tem que pensar também na questão da vida pessoal, não é só trabalhar, 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 né, é o Laércio Fonseca. Então, eu acho que a gente tem que também saber otimizar, saber usar esse tempo, administrar para conseguir ter um tempo para a família, para a gente fazer aquilo que a gente gosta, né, os nossos hobbies. Então, isso que eu quero saber de você, Enzo. Como que a gente consegue fazer para administrar esse tempo? Perfeito. Afinal de contas, o dia tem 24 horas para qualquer pessoa, né? Uhum. Teoricamente, né, o modelo ideal é 8 horas
para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para a vida pessoal, dão as 24 horas do dia. Mas a gente sabe que nem sempre essa conta fecha exatamente assim. Hora estica no trabalho, hora estica no sono, hora falta para a família, enfim, se eu aumento... A conta não fecha, né? A conta não fecha, se eu aumento numa parte eu vou ter que tirar de outra, né? Então, basicamente, tá, nosso modelo de trabalho para falar sobre gestão do tempo e ser mais produtivo, afinal de contas, ele tem uma conexão muito forte com o autoconhecimento para voltar a falar mais do essencialismo, do minimalismo, ou seja, nós passamos a nos conhecer, isso é o autoconhecimento, passamos a nos conhecer mais como indivíduo. A partir daí, eu começo a entender que as pessoas são diferentes e as prioridades são diferentes. E aí, ao longo de uma jornada, no sentido de buscar ser mais produtivo, mais eficiente, usar melhor as horas do dia, seja para qual área for, nós temos que, além desse autoconhecimento, usar algumas ferramentas, né, que estão disponíveis. Vou dar um exemplo aqui bem simples, a boa e velha agenda, né? Aquela que a gente anota ali, né, de Isso. repente, né? Se funciona bem, por exemplo, para a doutora, a agenda de papel, tá tudo bem. Se para mim funciona melhor a digital, o importante não é a ferramenta, é como eu uso e usar a ferramenta, né? Ter uma agenda guardada não serve. Ter uma agenda bem rabiscada, bem utilizada, é aí que começa a fazer sentido. É verdade, né? Eu, particularmente, ainda não me adaptei muito com a agenda eletrônica, né? Eu ainda sou da moda antiga, digamos assim. Eu gosto muito do papel, eu gosto de olhar para ele, eu gosto de virar a página, sabe? Não sei, é uma sensação interessante, mas que a gente acaba, né? Não sei se pela educação, pela cultura, enfim, por vários aspectos da vida, construções que a gente faz, né? Eu me adaptei muito com a agenda física, mas é isso que você falou, não importa, né, se é uma física, se é uma eletrônica, o importante é que você comece a ajustar seu tempo. E nesse ponto até, Enzo, eu acho muito importante a gente tratar aqui, porque como você sabe, a gente fala de aspectos relacionados ao direito e à justiça. Logo, nós falamos muito para advogados. Exato. E advogados têm um problema muito grande com gestão de tempo, né? Exatamente. O tempo pode fazer a diferença entre algo dar muito certo ou não dar certo, né? Quer dizer, nós temos aqui as questões dos prazos a serem cumpridos, e aí, quando eu organizo melhor a minha rotina, uma rotina bem equilibrada, bem planejada, eu consigo executar melhor as atividades, com poucas interrupções, que é outro tema bastante importante dentro dessa seara de gestão do tempo, porque afinal de contas as interrupções elas são inúmeras. O telefone que toca, o WhatsApp que chama, a porta que bate, um som que te desconcentra de uma atividade que deveria ter foco, e você leva, em média, 24 minutos para retomar a mesma intensidade do foco que você estava numa atividade bem concentrada. Imagina essas interrupções acontecendo várias vezes ao dia, nós precisamos nos blindar dessas interrupções, saber como fazer isso. E, de novo, para isso existem técnicas e ferramentas que juntas te transformam em uma pessoa mais habilidosa para saber lidar com o tempo. Que bacana! Olha só, gente, isso é só o começo, tá? A gente tem muita coisa para falar sobre esse tema tão importante, que é a gestão de tempo. Mas, falando em tempo, eu vou chamar agora, então, os comentários do Ney Daniel, que também vai trazer para a gente hoje alguma novidade aí do mundo jurídico, não é, Ney? Vamos lá? Saudações a vocês que nos acompanham aqui no programa Direito e Justiça. Agradecemos imensamente a audiência ao programa e também as mensagens encaminhadas com muito carinho ali para as nossas redes sociais do programa. Saudações também ao entrevistado da semana e também à nossa ilustre e apresentadora, jornalista Débora de Castro da Rocha. Agradeço a todos vocês por fazer parte deste belíssimo programa que tem aí o cunhão de informar a você sobre o cotidiano da vida das pessoas. E hoje iremos falar sobre preços de moradias usadas nos Estados Unidos caem e preço médio acaba aumentando em março. A Associação do Setor informou que, recentemente, as vendas de casas caíram 4,3% aproximados no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,19 milhões de unidades.
com taxas de hipotecas em alta. As revendas de casas, que representam uma grande parte das vendas de moradia no país, caíram 3,7% aproximados para mais, em março, em uma base anual. A taxa média fixa da popular hipoteca para os americanos, ao longo dos 30 anos, subiu para 7%. Assim foram os dados da Agência de Financiamento Hipotecário, a Federal Home Loan Mortgage Corporation, a mais conhecida como Freddie Mac, que é uma empresa garantidora pelo governo dos Estados Unidos e autorizada a fornecer empréstimos hipotecários. Como a inflação nos Estados Unidos continua elevada e as hipotecas para os americanos com juros mais altos, pode-se considerar uma grande oportunidade econômica para investidores estrangeiros brasileiros. Deste modo, as pessoas que desejam aproveitar e comprar casas para investir ou morar nos Estados Unidos enfrentará requisitos fundamentais e legais para o processo legal específico na aquisição, conforme cada lei dos estados e das cidades em que você estará comprando, pois os requisitos podem variar. Bom, gente, por fim, a dica sempre é: busque sempre um profissional do assunto. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Bom, depois dos comentários do Ney Daniel, então nós voltamos aqui com o Enzo, e nesse papo agradável, né, de gestão de tempo, me surge aqui uma dúvida, né, Enzo? Nós temos poder sobre essa tal de administração do tempo? Boa pergunta. Na verdade, não, nós não temos como administrar o tempo, mas nós temos como gerenciar o que nós fazemos durante o tempo, dentro do tempo, né? Seja das 24 horas do dia, seja das 8 horas do dia, né, no trabalho, né? Ou seja, no período que for. Isso é um poder que nós temos e nós temos que aprender a gerenciar. Porque, afinal de contas, quando eu digo que eu estou gerenciando o meu tempo, ou quando está faltando o gerenciamento do meu tempo, é uma decisão que eu tomei. Ou eu deixo isso para lá, ou eu puxo essas rédeas para mim, para ter o controle, de novo, do que eu faço dentro do tempo. Porque o tempo vai passar. Ou eu sou produtivo durante esse tempo, ou não. E, novamente, existem técnicas, ferramentas e habilidades que podem ser desenvolvidas. Isso é o mais importante. Isso pode ser construído, desenvolvido, lapidado, para que você tenha essas habilidades. Que bacana, né? Tá vendo, gente? A gente aqui nada como aprender com quem sabe, né? Falar sobre o assunto. E não por acaso, né, que você tem aí, é gestor da Expertise Talks, né? Que justamente trabalha visando aí esse aproveitamento melhor do tempo, né? Perfeito, perfeito. A nossa empresa, nós trabalhamos com workshops, palestras e treinamentos, tanto dentro das empresas quanto em eventos próprios. E isso me faz lembrar uma situação em que nós atuamos com uma mentoria no escritório de advocacia aqui em Curitiba, há cerca de um ano atrás, quando nós visitamos o escritório, fomos indicados, recomendados, porque o que estava acontecendo? Os processos dentro da empresa estavam ocasionando algumas demoras, alguns atrasos, e como a doutora bem disse, né, a advocacia tem seus prazos a serem cumpridos. Então, tem um método que nós, um dos métodos que nós utilizamos é o PPC, que são pessoas, processos e comportamentos. Então, para resumir, não vou dar muito spoiler aprofundadamente do que é, mas pessoas, processos e comportamentos. Pessoas, de novo, quando eu trago para me aprofundar em autoconhecimento, fazer uma PNL, uma reprogramação, né, mental, eu começo a entender que as pessoas são diferentes e ponto. Processos, aí é a trajetória que eu vou construir para chegar lá, em um ambiente mais produtivo. Agora, comportamentos, que é a última etapa, é a única parte que cada indivíduo tem sobre si o controle. É o meu comportamento de eu quero mudar ou eu decidi mudar. Isso faz toda a diferença. Você precisa tomar a decisão. Só querer te faz chegar logo ali. Decidir te faz chegar lá na frente. É verdade isso, gente. Eu sei por mim, né? Porque eu sou uma pessoa muito assim de ação. Quando eu decido alguma coisa, eu não espero. Eu simplesmente sento com os meus sócios, enfim, seja em qualquer
situação e falou, vamos fazer, vamos começar. Exato. Né? Não é, vamos pensar se isso, aquilo, não. Vamos fazer, como é que a gente já sabe passo a passo, né? Então, né, eu faço isso, você faz aquilo, e a gente se programa e mãos à obra, porque senão a gente vai deixando, e como você falou no bloco anterior, até o tempo vai passar. Ele Exatamente. vai passar. Então, se você sabe se organizar, tem objetivo, né, sabe como faz, é uma questão agora só mesmo de saber ali organizar esse tempo para você ser produtivo bastante, né, Elcio? Perfeitamente. Eu costumo dizer que gestão do tempo é uma palavra, enfim, uma frase que está ligada com produtividade. Tanto é que nosso workshop ele tem esse tema, gestão do tempo e produtividade, porque a gestão do tempo é uma ação e a consequência dela é a produtividade. Então, isso tudo está muito interligado. E o tempo, existe o tempo cronológico, que é o tempo que está no relógio, e o tempo histórico, ou seja, o tempo vai passar, novamente, né? Vou repetir isso. O tempo vai passar. E o que é que eu deixei? Qual foi o legado que eu deixei quando eu olhar para trás? Então, essa análise é interessante. Não, é bem bacana, né, gente? Olha, é muita coisa para a gente conversar aqui, né? E os blocos acabam sendo curtos para a gente explorar todo esse assunto. Mas a gente vai voltar na sequência aqui. Antes eu vou chamar agora o Dr. Leonardo Shaw Ramos, com a coluna dele Direito, Família e Sucessões, mas depois a gente volta aqui com o Enzo para continuar falando da gestão de tempo, gente. Tem muita coisa para a gente aprender aí. Vamos lá, Léo? Muito bem, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, quadro onde o senhor tem dicas práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos responder a seguinte pergunta: se um casal decide mudar o regime de bens de seu casamento, esses efeitos decorrentes da mudança de regime de bens são retroativos? Podemos dar um seguinte exemplo. Pode ser que um casal seja casado no regime de comunhão parcial de bens e depois queira mudar o seu regime de bens para a separação total de bens. Então, podemos partir até mesmo desse exemplo para responder a nossa pergunta. Esses efeitos decorrentes da mudança do regime de bens são retroativos? Voltam para o momento em que o casal era casado em comunhão parcial? De pronto, eu já te digo que a lei não traz uma solução para esse tipo de dúvida. Então, se existe algum litígio ou briga em que essa questão precisa ser verificada judicialmente, o magistrado terá de analisar caso a caso para chegar na melhor solução para o problema. As mais recentes posições judiciais sobre o assunto dizem que pode ser que retroaja ou pode ser que não retroaja. Vai depender daquilo que o casal pactuou. Particularmente, eu entendo que não há como esses efeitos retroagirem. No direito brasileiro, quando ocorre um negócio jurídico, seja qual for, compra e venda, locação, sempre impera o princípio da declaração da vontade. Então as partes, na época em que elas fizeram aquele negócio, elas declararam que era para ser feito de tal maneira. Então, se um casal adquire um bem, enquanto casados na comunhão parcial, adquirem um bem em conjunto, esse bem pertencerá a ambos, independentemente se mudar o seu regime de casamento em um momento futuro. Até partindo desse exemplo, imagine a consequência no caso de uma retroatividade. Como que o casal faria a partilha desse bem? Com quem ficaria esse bem? Se ficar apenas com um, o outro terá de pagar alguma indenização, algum valor para o seu próprio cônjuge? Veja que a questão para mim não faz muito sentido. Então eu entendo que, a não ser que o casal preveja de alguma forma diferente, que é a posição já seguida pelos juízes, em regra, os efeitos da mudança do regime de bens de casamento não devem retroagir. Do contrário, o casal vai acabar lidando com uma série de burocracias que podem até mesmo causar a irregularidade desse bem. E até para trazer uma novidade, já existe, tramitando no Congresso Nacional, uma proposta para mudar o nosso Código Civil e trazer uma solução para isso que discutimos nesse vídeo, no sentido de que a mudança do regime de bens do casamento não retroage, justamente para preservar a vontade do casal no momento que fizeram um determinado negócio jurídico. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora nós voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima!
Bom, gente, voltamos então agora aqui para conversar ainda, continuar, na verdade, nessa conversa aqui com o Enzo. E o Enzo falou no bloco anterior sobre o workshop que ele realiza, né, que eles da Expertise Ali Talks realizam. Enzo, falando então nesse workshop, né, com quais áreas vocês trabalham dentro do workshop? Porque a gente falou antes da advocacia, né? Eu imagino que seja uma das áreas. Mas quais são as áreas que podem ser abrangidas quando a gente fala, então, de tempo, gestão de tempo, e que serão trabalhadas nesse workshop? Perfeito. Em termos de segmentos, áreas de negócios, basicamente nós podemos trabalhar com qualquer área, qualquer segmento profissional. Dentro do workshop, nós temos uma equipe multidisciplinar que envolve comunicadores, pessoas do mercado financeiro, da área comercial. Vou dar alguns exemplos. Nós estamos trazendo a Paloma Lopes, que é sócia do empresário Carlos Wizard, está vindo de Campinas exclusivamente para esse evento. Ela vai trazer muitos insights sobre comunicação, expressão não corporal, porque numa negociação, numa conversa formal ou informal, nós temos que saber bem o que nós queremos comunicar, porque muitas vezes nós podemos comunicar o que eu não quero que seja comunicado, né? Então, comunicação, negócios, PNL. Nós vamos trazer uma pessoa de Santa Catarina também, que é especialista em negócios estruturados no mercado imobiliário, numa das áreas mais cobiçadas desse mercado, o litoral catarinense. Né? Então, eu vou palestrar também sobre ferramentas de produtividade, porque a gente conceitua bastante, nós conceituamos bastante gestão do tempo e etc. Mas e aí? E o próximo passo? Quando eu já tenho consciência, já estou preparado para dar os próximos passos, aí eu estou apto a aprender a usar as ferramentas, né? E aí eu estou falando de um CRM, de método Pomodoro, de Scrum, que é a arte de fazer o dobro na metade do tempo. Olha. Então, existem técnicas de fato, cientificamente comprovadas e utilizadas por grandes empresas no mundo todo, que nós ensinamos nesses workshops, como vai acontecer agora dia 11 de maio, aqui em Curitiba, presencial. Que legal! Vai ser aqui em Curitiba e vai ser onde? Vai ser ali no centro, no edifício 70, Chelsea and Trinity. Legal. Estão todos convidados a conhecer mais, saber mais informações. No meu Instagram tem todas as informações do evento, mas vai ser bastante interessante, um dia todo, uma imersão focada em lapidar os talentos que estarão ali para fazerem mais negócios, para serem pessoas melhores, mais desenvoltas, mais comunicativas e, afinal de contas, voltarem para suas casas, para os seus trabalhos, com muito mais confiança e mais habilidades. E alcançando seus objetivos, seja na vida profissional, na vida pessoal, né, como a gente falou, né, a gente conseguir aí usar o tempo de uma maneira mais eficiente para que lá, no final, a gente consiga aproveitar aí, né, seja fazendo aquilo que a gente quer fazer um curso a mais, quer assistir um filme, quer estar com a família, quer ir no parque, quer praticar um exercício, enfim, o que for, né, gente? A gente sabe que a vida está repleta de oportunidades, possibilidades, né, que a gente tem no dia a dia aí, então isso eu acho que é a saída, né? Exatamente, é uma grande oportunidade participar de um workshop como esse. Serão 7 palestrantes, como eu falei, um dia todo voltado e pensado, planejado de forma muito especial para transformar pessoas mesmo. Então, nós fazemos isso, já temos bastante bagagem nesse sentido e estamos trazendo pessoas novas para palestrar conosco e que certamente vão agregar muito, vão trazer muitos insights valiosos. Que legal, até vale a pena já a gente deixar nesse bloco então o teu contato, Enzo, e até o teu Instagram, porque você falou que inclusive tem lá algumas informações sobre, né? Tem sim. Se quiser deixar já pra gente. Vou deixar assim, enzojunior.oficial. Enzo Júnior, Enzo com Z, enzojunior.oficial. Nesse Instagram você tem o link para ter mais informações sobre esse evento, que é o próximo agora, já dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães. E já tá aí, né? Já tá aí. Você vê, né? O ano tá voando, gente, olha aí. Falando mais uma vez em passagem do tempo, né? O ano tá voando e a gente tem uma grande oportunidade agora de participar desse belíssimo evento, então, que vai ser esse workshop, que nós vamos poder aprender aí muito sobre essa gestão, sobre essa organização aí, que vai servir para as nossas vidas, né, de forma geral. Exatamente. Gente, mas assim, ainda temos bastante coisa para falar aqui, mas eu vou chamar agora, então, aí o Matheus e Tiro de Castro com a economia, que também é indispensável aí para nós, né? O nosso dia a dia está repleto de situações dependentes aí da economia que afetam
sempre, como a gente sabe, o nosso bolso, né? Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador que está nos prestigiando mais uma vez em nosso coluna sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito de algo que já vinha sendo bastante esperado, que é justamente o remanejamento da política fiscal do governo federal, que acabou remanejando, em linhas gerais, a meta de déficit zero para o ano de 2025. Sabe-se que, inicialmente, a meta de déficit zero, e cabe dizer, é justamente a meta através da qual toda a arrecadação de tributos do governo corresponde com a magnitude dos gastos e investimentos que também são realizados pelo governo federal. Meta esta que havia sido estabelecida através do novo arcabouço fiscal, enquanto zero para o presente ano de 2024. Meta esta que, na minha avaliação e de grande parte dos economistas, ia justamente no sentido de ser uma meta pouquíssimo factível, justamente em função do fato do governo federal também ter, de certa maneira, um planejamento de manutenção de gastos e investimentos públicos considerados estratégicos. E justamente nesse sentido, houve bastante esforço do governo federal, em especial do Ministério da Fazenda, a fim de que houvesse um aumento do ponto de vista do potencial de arrecadação do ponto de vista tributário. No entanto, mesmo com muitos esforços, esta meta não foi factível, não foi possível manter-se essa meta, razão pela qual tornou-se impreterivelmente necessário que ela fosse remanejada para o ano de 2025. Fato este que, inclusive, levou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a afirmar que a trajetória de quedas contínuas da taxa Selic pode sofrer alterações a partir do final do ano, em função da necessidade de se manter uma convergência entre política fiscal e política monetária. Convergência esta que estaria comprometida em função do fato desses problemas que acabaram circundando, em tese, a política fiscal. O que, naturalmente, abre, pelo menos em minha avaliação, uma preocupação, né, em sentido da possibilidade de haver uma restrição a mais no processo de crescimento da economia brasileira, justamente em função da possibilidade de manutenção da taxa de juros num patamar relativamente elevado. Cabe lembrar que o Brasil continua apresentando uma das maiores taxas de juros reais do mundo. E justamente nesse sentido, o crédito fica desestimulado e as pessoas, né, você, telespectador, em geral, acaba não tendo propensão tanto a consumir quanto a investir em função dos custos dos empréstimos. Essa, por si só, já é uma preocupação bastante relevante. A segunda levanta justamente o plano para o governo federal, porque o governo federal estabeleceu metas completamente irreais, infactíveis, ao mesmo tempo em que colaborou, projetou planos que são de fato importantes para a economia brasileira, tais quais o novo Indústria Brasil, que contempla uma política industrial que tem por objetivo a reindustrialização da economia brasileira, que vem passando inclusive por um processo muito agressivo de desindustrialização prematura desde a década de 80. Esta é justamente uma preocupação, pois como nós costumamos levantar aqui na coluna de economia, a indústria é justamente um dos setores mais dinâmicos do ponto de vista de geração de emprego, de renda, e que pode encadear aumento de produtividade, que é justamente um problema da economia brasileira, cuja produtividade encontra-se estagnada há muito tempo. Portanto, gastos públicos e investimentos públicos são absolutamente cruciais no panorama geral para que a indústria seja, de fato, reativada enquanto um setor que pode contribuir para o crescimento da economia brasileira. Um crescimento que seja baseado em qualidade, porque muito se discute a respeito de crescimento econômico sem se atentar, né, aos fatores elementares, ou seja, em quais setores está se dando esse crescimento. Pois, se esse crescimento não está se dando através de setores que são de alta produtividade, que são mais complexos do ponto de vista tecnológico, a tendência é que a tal trajetória não
consiga se sustentar no longo prazo, o que é justamente um problema, um ponto que merece ser discutido com bastante detalhamento e que acaba, né, reportando justamente a essa controvérsia que existe no governo federal, desses projetos de política industrial, de aumento do investimento público, mas que, no entanto, não pode, de maneira alguma, ir para frente, né, progredir, se existem tantas amarras fiscais que acabam impedindo a ampliação de investimentos estratégicos para esses setores que são tão importantes para a economia brasileira, que é uma economia que regrediu sistematicamente, pelo menos desde a década de 90. Cabe, portanto, a reflexão para que nós possamos avaliar com maior cautela os rumos agora, né, tendo aí em vista essa contradição entre as políticas intentadas pelo governo e também essa trajetória da taxa Selic, de que a taxa Selic que pode ser obstaculizada em função desses recentes desdobramentos. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Bom, então, né, depois da economia aí com o Matheus, voltamos aqui com o Enzo. E Enzo, esse bloco aqui, eu sempre falo, né, que ele é destinado aí a falar do entrevistado. Eu sempre gosto que o meu público conheça quem está aqui, né? A gente fala muito, os assuntos são interessantes, né? Falar da temática que o convidado traz, mas saber também quem é o convidado é essencial, porque a gente não está só falando de profissões, né? A gente não está só falando, né, daquilo que você necessariamente faz, mas de quem você é, o que te transformou, o que te fez chegar aqui, porque a gente também quer inspirar muita gente. E muita gente que está vendo o programa hoje vai se inspirar naquela temática que você trouxe, mas também em quem você é. Ah, que bacana. Claro. Uma honra poder contar um pouquinho da minha história. E, basicamente, eu gosto de contar como é que nasceu a Expertise Talks, né? Uhum. Esse tema gestão do tempo, de onde nasceu a vontade de levar para mais pessoas. Bom, basicamente, o meu background vem de 19 anos no mercado financeiro, onde eu atuei em 3 grandes bancos no Brasil, e hoje eu estou envolvido em 4 negócios distintos. A Expertise Talks, eu costumo dizer que é o meu filho, né, meu segundo filho, porque é algo que eu amo de paixão fazer. E a Expertise Talks nasceu enquanto eu ainda estava no banco. Por quê? Eu percebia a necessidade entre os colegas de trabalho. Eu sempre participei da área comercial dos bancos, né? Vendia, comercializava, fazia palestras e comecei a perceber a necessidade de que, olha, preciso especializar mais as pessoas aqui dentro para fazer melhor, fazer mais durante o mesmo período de tempo, né? E eu comecei a me destacar, comecei a criar algumas formas de eu mesmo fazer diferente, e dentro do banco a diretoria começou a buscar como é que eu estava fazendo, etc. E aí foi que a Expertise Talks começou a nascer em paralelo ao banco, de uma forma que ainda eu trabalhava com consultorias, pequenos eventos, palestras, mas basicamente com um propósito muito genuíno, que era compartilhar como é que eu fazia, o que eu fazia, como é que eu me envolvia em negociações de altíssimo valor agregado e com muita tranquilidade. Então eu comecei a ensinar as outras pessoas a fazer o que eu fazia e do jeito que eu fazia. Aí nasceu meio que naturalmente a Expertise Talks. E de 3 anos para cá, ela criou corpo, se tornou uma empresa de fato, né? E hoje, gestão do tempo é algo que eu costumo dizer que eu não só falo sobre, mas eu pratico a gestão do tempo. O que é mais importante, né? Isso é fundamental, não só para eu poder falar disso, mas para eu poder tocar os meus 4 negócios distintos, afinal de contas. A Expertise Talks é uma empresa de educação corporativa, palestras, treinamentos, enfim, educação, afinal. Faço parte de um grupo financeiro, a Critéria Investimentos, nós somos credenciados com a XP Investimentos. Faço parte de uma feira de negócios da construção civil, né, originalmente de Cascavel, atuo em Cascavel também, cidade onde eu tive o prazer de morar por alguns anos.
e ainda tem um consultório veterinário com pet shop, com Eitosa, né, um carinho aí com os nossos queridos pets. Então são negócios distintos, né, que precisam de muita energia. Até porque são diferentes, bem diferentes mesmo, né? Exatamente. Então, como é que eu consigo gerenciar isso tudo? Com sócios, com parceria, com processos e comportamentos, né? Pessoas, processos e comportamentos. Então, o método PPC nasceu naturalmente a partir da forma que eu comecei a atuar nos meus negócios. Para ver, né? A gente não é só uma pessoa que fala, né, daquilo que eventualmente deveria ser feito, mas sim também pratica. Isso é muito importante, né? Porque ele percebeu que realmente os métodos que foram adotados por ele lá na época, né, antes da Expertise Talks nascer, estavam surtindo efeitos e foi reconhecido por isso. Tanto é assim, que inclusive ali foi o nascedouro da Expertise Talks, né? Ali foi onde você a desenvolveu e realmente trouxe aí à tona toda essa tua vontade, até uma vocação sua mesmo, né, Enzo, de conseguir ter essa habilidade para gerir o tempo, que é algo que realmente a gente precisa hoje mais do que em qualquer momento. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico, né, que a gente é bombardeado por informação. Nossa, e todo mundo tem muita pressa, né? Todo mundo quer fazer tudo e o pessoal está assistindo, está vendo, né, ali o Instagram, a rede social, está de repente querendo fazer um curso, está querendo ler, enfim, é muita coisa. E daí como que você vai fazer tudo isso ao mesmo tempo? Você está se bombardeando, né, e você acaba ficando ali estressado. Hoje a gente vive um momento muito grande, né, até de repercussão até muito negativa na esfera psíquica, né? A gente vê muita gente aí sendo acometido por ansiedade, enfim, por depressão, justamente porque a gente já não dá conta. As pessoas que são ansiosas querem viver o futuro, né? Então elas estão ali, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... É uma ansiedade generalizada. Generalizada, né? Então, como administrar, como evitar, como ter realmente um método que te faça aí saber como administrar tudo isso, né? Então, a Expertise Talks aqui é o Enzo, que é o seu fundador, está justamente aqui para nos dizer, nos orientar e trazer essa boa referência, essa boa impressão e também essa boa energia que ele trouxe aqui, né, de querer realmente transmitir, né, tudo isso, né, e compartilhar conosco o que ele vem fazendo aí de bom pela nossa sociedade através dessa empresa aí, que com certeza é uma das queridinhas aí, né, daqueles que precisam realmente aprender a administrar o tempo, né, Enzo? Exatamente, essa é a nossa missão, esse é o meu propósito. Que maravilha. Bom, gente, ainda tem mais, tá? Ainda volto com o Enzo aqui, prometo, mas eu vou chamar agora a coluna de Direito Imobiliário para a gente saber um pouco mais aí da área imobiliária nessa semana. Vamos lá? Olá, meus queridos amigos, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu vou trazer um tema aqui interessantíssimo do ponto de vista da regularização de imóveis. Inclusive, ele foi objeto aí de análise na minha coluna no Jornal Diário Indústria e Comércio, que é o uso capião como uma possível solução para as dificuldades na transferência do imóvel. Vejam que quando a gente fala de regularização, muitas são as ações, procedimentos que são passíveis de serem utilizados. No entanto, a gente sabe, eu sempre estou falando aqui para vocês, que quando a gente fala de ação, de procedimento, a gente precisa sempre se adequar e cumprir requisitos processuais ou mesmo até materiais, né, que são necessários para que a gente consiga, então, alcançar aquele objetivo final que é a regularização deste imóvel. E aqui nesse caso, então, não foi diferente. O que aconteceu? Um caso concreto envolvendo, então, a possibilidade, né, de ingresso com ação judicial, mas, para o primeiro grau, não era a uso capião a ação mais adequada. E a gente sabe, né, gente, que, além da uso capião, nós temos a adjudicação compulsória e também, em alguns estados aqui, a ação de alvará. Nesse caso, especificamente, o juiz de primeiro grau, que inclusive foi lá no estado de Santa Catarina, entendeu que não era a ação cabível, que o uso capião não se prestava a regularizar aquela situação imobiliária. Porque, segundo aduzido no processo, né, ela teria então adquirido aquele imóvel, teria então um contrato e teria feito 3 pagamentos que totalizavam R$30 mil. No entanto,
ela não juntou, a autora da ação não juntou essa documentação no processo, justamente porque ela tinha perdido em razão de algumas enchentes que haviam acometido o imóvel dela na cidade de Rio Negrinho. Pois bem, ela teve então a sua ação sido julgada improcedente, porque houve o entendimento de que a ação correta seria a adjudicação compulsória, mas como ela não tinha necessariamente aqueles documentos que instruiriam a adjudicação compulsória, ela então teve a ação julgada improcedente por falta de interesse de agir, né? Então, esse foi o caso ali no primeiro grau. Mas como ela não se conformou com a decisão de primeiro grau, ela recorreu para o Tribunal de Justiça do Estado. Quando então ela teve reformada essa decisão proferida em primeiro grau, no sentido de que sim, haveria a possibilidade dela ajuizar ação de uso capião, porque não haveria como ela trazer aos autos aqueles comprovantes através da adjudicação compulsória. E como se sabe, a adjudicação compulsória, ela tem como requisito o contrato celebrado com a parte e a quitação desse contrato, através dos comprovantes, dos respectivos comprovantes, e uma negativa da lavratura de escritura pública para que haja, então, o correspondente registro. Nesse caso, não teria como ela levar ao processo os comprovantes de pagamento, considerando justamente o fato de tê-los perdido durante uma das enchentes. Então, aqui, né, houve uma justiça realmente dentro desse processo, no sentido de possibilitar a regularização, até porque, se não houvesse, então, este reconhecimento pelo segundo grau da possibilidade de reforma daquela decisão, como é que esta jurisdicionada, autora dessa ação, poderia ter regularizado esse caso dela, esse imóvel dela? Ela não poderia. Então, houve-se injustiça e desapego, de certa forma, a alguns rigorismos legais que muitas vezes impedem o cidadão de conseguir conquistar o seu direito. Então, nesse ponto, eu achei extremamente interessante, positiva essa decisão. Isso não quer dizer, gente, que a lei não deve ser aplicada, tá? Não é isso que a gente quer dizer aqui. A gente quer dizer que num caso como esse, em que você tem os requisitos da uso capião e, por sua vez, você não consegue entrar com uma ação de adjudicação compulsória, especialmente num caso como esse, que você não pode punir o cidadão, não pode punir o jurisdicionado, apenas porque ele não tem como trazer ao processo esses elementos. E como nós temos outras modalidades de regularização fundiária, ou imobiliária, melhor falando aqui, como é o caso aqui da uso capião, eu posso sim me servir deste expediente, que é aqui esse instrumento processual muito importante para nós, dentro do direito imobiliário, que é o uso capião, para poder então conceder a esse cidadão o direito dele de ter o seu imóvel regularizado. Então, gente, isso é só para a gente ver que o direito, né, ele é uma ciência que ele acaba, então, tendo que não é uma ciência exata, né, a gente sabe que está aqui voltado nessa questão humana, social, então a gente tem que ser flexível e tem que tentar moldar o caso concreto dentro daquilo que a gente tem dentro do ordenamento jurídico, especificamente aqui na área, que são as inúmeras modalidades de regularização que permitem, então, a essa pessoa, a esse postulante, o direito, o exercício pleno do seu direito, o acesso à jurisdição e a efetivação dessas garantias que são constitucionais, né? Direito de propriedade, né, gente? Como eu sempre falo aqui. Então, gente, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês, me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais desse direito tão importante para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima! Bom, então estamos aqui agora com o nosso último bloco, infelizmente, né? Porque, né? Aqui a gente tem aqui também o nosso tempo, né? Isso. A limitação do tempo, mas acho que foi muito produtiva essa nossa conversa, Enzo. E até assim para a gente conseguir transmitir muita informação aqui, até responder algumas perguntas que são essenciais aqui dentro disso tudo que você faz tão bem feito. Nós vamos fazer um bate pronto, assim, Pronto, vamos lá. bem rapidinho ali, porque a gente não pode deixar de perguntar, né? Me diga lá, quais são os primeiros passos para começar a organizar o tempo? Olha, estabelecer
prioridades. Uhum. Estabeleça 5 prioridades e dessas 5 escolham 2. Olha Isso só. é prioridade com senso de urgência. Então faça esse Aquela da exercício. gavetinha, né? É isso. Vai tirando da gaveta e vai subindo, Vai né? ser difícil escolher 5. Quando eu te falar que você tem que dar 5 e escolher 2, então é um baita exercício para entender o que é urgente. Ah, então tá certo, ó. Critério urgência. Adianta de algo aplicar as estratégias de gestão de tempo sem alterar sua forma de pensar? Sem alterar a forma de pensar, não é nem que não adianta, você não vai conseguir aplicar adequadamente. Então, a decisão é, quero mudar meu mindset para esse sentido? Se você está disposto a mudar, encontrar outras amizades, demitir alguns amigos, fazer uma limpa no seu perfil do Instagram e de outras redes sociais, se você estiver disposto a fazer isso, aí é o caminho certo. Olha só, tá vendo, gente? Às vezes é necessário, né? É. Como momentos de networking podem ser aproveitados em eventos? Ótimo, eu adoro network. Momentos de network são importantes, porque a gente faz a primeira interação, nós podemos conhecer pessoas novas, mas o mais importante, eu costumo dizer, que é o que acontece depois, ou o que não acontece. E o problema é quando não acontece. O que é o depois? É fazer o 1 a 1, aquelas pessoas que você se conectou de alguma forma no momento network, chamá-las para um café, entender melhor, genuinamente, o que é o negócio da outra pessoa, com o intuito de novo, genuinamente estar disposto a ajudá-la. Entender o que a doutora Débora faz, né? Como é. Eu quero saber, porque se eu tiver alguma pessoa que tenha conexão, eu posso te indicar. E pronto. O network, para ser produtivo, é assim. Eu não espero nada em troca, mas a troca vem, natural. É, porque é aquilo, né? Se você faz, você acaba recebendo e assim vai o mundo. O network, ele funciona dessa forma, né? Exato. Então é muito bacana a gente entender e realmente ir de peito aberto e tentando ajudar o próximo, né? Perfeito. As coisas vão sempre acontecer, né? E por fim, é verdade que a gestão de tempo é apenas útil para grandes empresas? Não, de forma alguma. Na verdade, as grandes empresas comumente usam técnicas de gestão do tempo. No RH, para contratar melhor e mais rápido, e para demitir rápido também, quando é necessário. Dentro da área comercial, para alinhar melhor, né, com os seus colaboradores, para que eles possam vender mais e vender de novo para o mesmo cliente, ou seja, fazer um ciclo, né, produtivo e saudável e rentável para a empresa no mesmo tempo, porque o custo de aquisição de um cliente novo é bem mais alto do que cultivar o cliente que já está dentro de casa. Então, as empresas grandes, elas já utilizam, mas todas as ferramentas utilizadas por grandes empresas, se aplicadas em empresas pequenas, certamente essas empresas pequenas mudarão de tamanho rápido, contando tempo. Tá vendo, né, gente? Olha aí. A gente agora, né, depois dessa aula que a gente teve aqui, né, não pode mais ter dúvida em relação à necessidade da gente aprender cada vez mais a administrar isso que é tão importante para nós, que é o tempo. Que hoje, como se diz, né, não é de hoje, na verdade, que tempo é dinheiro, né, Enzo? Exatamente. Tempo é dinheiro e muito tempo são oportunidades, ou seja, muito tempo perdido são oportunidades perdidas. Muito tempo bem planejado e bem investido são excelentes oportunidades de entrada. Isso mesmo. E, como ele disse também, networking, né, falar com pessoas, se envolver aí, né, em eventos, aprendendo cada vez mais. Você nunca perde, né? Você pode até pensar, o que eu vou fazer? Será que de repente vai ser útil para mim? Será que, né, não é algo que eu poderia aprender ali, né, de repente na internet, com alguém? Não, gente, aí no evento mesmo aí que o Enzo vai fazer agora, nesse workshop, realmente pessoas aí de peso lá para explicar, para realmente te ensinar, e nós podemos aprender muito, né, com essas pessoas, porque elas já têm aí uma bagagem, já viveram muita coisa, cada uma de uma área também diferente, mas que ao mesmo tempo entra aí nisso tudo que o Enzo está fazendo, que é voltado à necessidade de você aprender como fazer, como administrar o seu tempo, e também com isso ganhar cada vez mais, enfim, conseguir fazer cada vez mais, porque a gente quer, né, fazer, a gente quer produzir, mas a gente precisa se organizar. Né? Exatamente, Organização tomar uma decisão. Tomar uma decisão, saber que realmente a gente precisa, né, estar no caminho para poder fazer, né. Bom, Enzo, eu gostaria de ficar horas aqui falando contigo, tem muita coisa, né, que a gente poderia explorar, poderia conversar, mas aqui nosso tempo hoje já se esgotou. Nós não podemos deixar de fazer a gestão do tempo aqui hoje como exemplo, então foi um prazer. Né? Mas conseguimos fazer bem direitinho, né? Perfeitamente. Né? Conseguimos administrar o tempo hoje, né?
Bom, Enzo, eu te agradeço imensamente por ter vindo, O prazer foi meu. participado, foi um prazer te conhecer pessoalmente, né? Estaremos lá no workshop, prestigiando o evento, Que né? bom. Para aprender com você, aprender lá com os palestrantes, tá? Para a gente trazer mais informação aqui para o nosso público também, né? De repente você volta aqui, traz mais alguma informação também, né? Exatamente. Tem novidades aí depois do workshop, aliás, durante e depois. Então, venham conhecer, estão todos convidados para participar com a gente. Tem algo incrível que a gente está planejando aí para esse evento que vai ser transformador. Que bacana, olha lá, gente, spoiler aí, né? Já que não pode falar muito, ficamos assim só na curiosidade. Então tá Mas bom. tá bom, obrigada, viu, Enzo? Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado. Bom, eu mais uma vez, meu querido público, me despeço de você, sempre com muita alegria, com muita satisfação, especialmente aqui por trazer uma pessoa tão importante para falar de algo que é, sobretudo aqui para nós, indispensável, né? Que é saber como administrar esse tempo nos dias de hoje. E espero que tenha te ajudado, que tenha contribuído e que você tenha se inspirado também nele para que você consiga ser cada vez mais e fazer cada vez melhor por você, porque você merece conquistar aquilo que você quiser, como eu sempre falo. Um grande abraço e até a próxima semana.